Amados, agradeço a Deus por mais um dia, sei que vocês também. O irmão Marcos não pediu, mas eu vou avisar. Vocês que ainda não seguem o Instagram da igreja, né? É como IACD, né? IASD São Luís. Sempre que possível o Marcos está gravando, né? Como diz a nossa irmã Eli, o nosso cinegrafista, ele está gravando e colocando lá no Instagram da igreja. E esse sermão está sendo gravado para colocar no YouTube, no canal BG Gospel CG. Como eu tenho dito, BG Gospel CG é um canal sem fins lucrativos, é unicamente para pregar o Evangelho. Amém? Então, se você gostar da mensagem, daqui uns dias vai estar postado lá no YouTube, você compartilha. E se você não gostar, o que é que faz? Compartilha do mesmo jeito. Às vezes nós não gostamos de remédio, mas é necessário. Talvez o remédio ele tenha um sabor amargo, mas tem uma cura miraculosa, né? E a mensagem, a palavra do Senhor, ela é um remédio para nossas vidas. Vamos, já abriram suas Bíblias? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 6 e a 8. Depois vamos ler outra passagem. Não fecha ainda a Bíblia, viu? Atos, capítulo 1, versículo 6. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, obrigado por mais esta manhã de sábado, por mais uma semana que o Senhor nos presenteou. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por tua proteção, pelos teus paternais cuidados para conosco. Estamos aqui reunidos entre irmãos para nos preencher da unção do teu Santo Espírito. Sabemos que sem a tua presença em nossas vidas, nada somos, nada podemos e nada fazemos. Tem misericórdia de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor Deus, a refletir para o mundo o caráter do Teu Filho Jesus Cristo, que tudo o que venhamos fazer, possamos fazer para honrar e glorificar o Teu nome. Por favor, Senhor, esteja conosco agora, nos dá a compreensão da Tua palavra, e ao compreendermos nos dá força, perseverança e estímulos para colocar em prática. Sabemos que é difícil, sabemos que a caminhada é dura, mas a recompensa é certa, porque nós cremos que o Senhor tem preparado algo maravilhoso para aqueles que te temem. Perdoa os nossos pecados, te pedimos mais uma vez, e nos dá a honra da tua presença. Suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Queridos, aqui na palavra do Senhor, começa com uma pergunta dos discípulos, quando Jesus ascendeu ao céu, depois da sua ressurreição. Ele ficou 40 dias no meio de todos, de muitos, mais de 500 pessoas o viram ressuscitado. Alguns pensam que Jesus, quando ressuscitou, era só o Espírito, mas não, Jesus ressuscitou em carne e osso. Jesus comeu durante esse período. Se você for lá para Lucas 21, você vai ver que Jesus foi se encontrar com os discípulos lá à beira do mar da Galileia, e ele comeu ali com eles pão e peixe. E espírito não come, né? Então nós entendemos que Jesus verdadeiramente ressuscitou, e se ele não tivesse ressuscitado, em vão era a nossa caminhada. Mas louvado seja Deus que ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E a pergunta dos discípulos diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai escreveu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Amém? Por que essa pergunta? Porque até então, eles estavam ansiosos pelo dia em que o Senhor nos libertaria, Israel, o seu povo, do jugo de Roma. Veja que Jesus já havia morrido. A decepção da cruz foi a morte de Jesus. A decepção para todos que o seguiam, todos, até a sua mãe Maria, sabendo que Jesus era filho de Deus e que tinha um propósito,
ela se sentiu decepcionada quando viu o seu filho morto na cruz. Se você for para os comentários, você vai entender isso. Os discípulos todos decepcionados. Mas na ressurreição de Cristo veio o quê? A gloriosa esperança. Porque eles viram Jesus ressurreto. Mas mesmo assim, alguns deles ainda achavam que a ressurreição de Jesus seria para libertar Israel do jugo de Roma. Porque a pergunta diz aqui, ó, e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja só, isso nos leva a entender que talvez nós estamos seguindo ao Senhor com o foco errado, com o objetivo errado. Está ouvindo, Claudia? É Claudia, né? Deus abençoe, meu irmão. Então assim, mas o que é que Jesus respondeu? Jesus respondeu que não importava o que ia acontecer, porque o dia ou a hora não nos competia e não nos compete. Então nós temos que ficar de braços cruzados e simplesmente não nos pertence. Se nada podemos fazer, temos que ficar quieto? Depende. Mas quando ele disse aqui no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que ele frisou isso aqui? Para que eles não entendessem que a salvação era só para eles, que era para todos, inclusive para os samaritanos. E depois estendeu mais até os confins da terra. Então a nossa mensagem de hoje tem a ver com a presença do Espírito Santo, precisamente na presença do Espírito Santo. E você vai ver que tem diferença daqueles que vivem na presença do Espírito Santo. Como também você vai ver que há uma diferença na vida daqueles que não têm a presença do Espírito Santo. Se nós formos analisar algumas falas, você vai se encaixar em uma delas. Você vai se ver em algumas histórias. Nós vamos falar de alguns personagens. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu quero que você responda para você. Eu não sou contra nenhum pregador permitir que o público interaja na mensagem, mas eu não gosto. Porque quando o pregador faz uma pergunta, ele já tem a resposta formulada, não é assim? Aí você responde num contexto que você teve, e aí você fica meio que passando vergonha. Por quê? Porque eu já estou com a minha resposta formulada dentro de determinado contexto. E você sabe que dentro de uma frase existem vários contextos. E aí o que acontece? Você responde e ele diz: não, é isso aqui. Aí você fica com a cara no tacho, com a cara de tacho, né? Um dia eu estava sentado, um pregador disse assim, foi lá falar de Daniel 14, né? E dizia: o Senhor sentou no seu trono para julgar, e disse: quem vai julgar o povo no juízo? Aí eu disse: Jesus. Ele disse: não, é Deus. Eu digo: para aí, está tendo uma discrepância, uma discordância. Eu pergunto para a igreja, agora pode responder: quem vai julgar no dia do juízo é quem? Jesus. O ancião de dia sentado lá em Daniel, ele estava sentado como que ia ter um julgamento, não foi? Mas se você for para o versículo, acho que é em Daniel 7, versículo 13 e 14, inclusive no nosso estudo que nós passamos, ouvindo a voz de Deus, deixa uma certa lacuna. Eu até mandei acrescentar no estudo o 14, versículo 14. Porque o ancião de dias, ele senta, tem um tribunal preparado, não tem? Aí dá a entender que é o ancião de dias que vai julgar, mas depois ele passa toda a autoridade para quem? Para julgar? Para Jesus. E quando você vai para João 5 lá, você vê que quem julga é quem? A quem foi dada a autoridade? Jesus. Você entendeu por que eu não gosto de estar fazendo essas perguntas? Porque de repente eu boto você numa pegadinha, numa sinuca de bico, e aí você fica meio assim constrangido, tá bom? Então eu vou perguntar, mas não precisa você responder. Responda para você. O Espírito Santo pode afastar-se do crente? Só responda para você. Eu quero lhe dizer que pode sim. Porém o Espírito Santo jamais se afasta do crente fiel. E quem é o crente fiel? É aquele que persevera, é aquele que não desiste. Não entenda que crente fiel é aquele que não peca. Se for assim, não tem crente fiel, porque todos nós pecamos. Crente fiel é o que mesmo pecando não desiste da caminhada. Tenta acertar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É o refrão, né? É o refrão de uma música secular, mas é assim que tem que ser. Olha para Cristo, que é o Senhor e consumador de vossa fé. Queridos, Romanos 8, 9, não precisa se abrir sua Bíblia, diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Paulo diz aqui na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Se nós formos aqui para Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim, ó: tendo eles orado, os dos apóstolos, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam o quê? A palavra de Deus. Ou seja, para anunciarmos a palavra de Deus, nós temos que estar o quê? Reunidos. União, comunhão, certo? Bem verdade que existem os missionários que vivem isolados, em áreas isoladas, sozinhos fazendo a obra, mas com a mente unida com a igreja na missão. Mas nós precisamos estar reunidos todos com um só olhar, com um só propósito, para que a obra funcione. E eles reunidos, desceu sobre eles o quê? O Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, que não eram só os apóstolos, os 12, eram em torno de 120 pessoas, o que aconteceu? Eles tiveram o poder para pregar a palavra, para operar milagres. Então a ênfase aqui, a cereja do bolo aqui na linguagem popular, é a presença do Espírito Santo. Queridos, vamos citar alguns exemplos de pessoas que viveram na presença do Espírito Santo, porém, depois o Espírito Santo não permaneceu com eles. Nós temos, por exemplo, aqui, o rei Saul. O rei Saul, ele foi um desses, né? Ele foi usado por Deus em muitos momentos, mas não foi sempre assim. Enquanto ele foi usado por Deus, ele venceu várias batalhas. A Bíblia diz que ele era uma pessoa humilde no começo, ao ponto de ficar atemorizado no dia da sua unção, no dia que o profeta Samuel o consagrou, né, ou ungiu ele para ser rei de Israel, o primeiro rei. Ele era receioso por ele ser da tribo de Benjamim, e ele se sentiu pequeno diante da missão. Ele estava com o coração humilde. E sabe qual é a melhor forma do Espírito Santo trabalhar na sua vida? Quando você está com humildade. Mas o que é humildade? É você dizer, Rafael, Gabriel e Daniel. Tem Manuel também, não? Mas tem Miguel, está ali também o meu Miguel, ó, o meu Miguel. Mas tem um pequeno Miguel, né? A minha irmã gosta do El, eu espero que goste do céu, viu? Parabéns, tudo com El, vamos todos para o céu. O nome da tua esposa é Isabel, não? Ah, eu pensei que era Isabel, só para pegar o ritmo, né? Pois é. Então o que acontece? Eu tinha perdido o fio da meada aqui, mas vamos lá, né? Que eu estou com aquele probleminha, sabe, Ana Paula, de estar esquecendo mais vaga, estar esquecendo das coisas, mas eu volto a lembrar, daqui a pouco volto. Então nós entendemos aqui que Saul, enquanto ele foi humilde, né? Enquanto ele foi uma pessoa dependente de Deus, Deus o usou de forma grandiosa. E eu, como eu ia falando, lembrei, tá vendo? Ser humilde não é você dizer que é humilde, não é você dizer que está transformado e está na presença do Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa humilde, por isso eu fui lá e pedi perdão. Deixou de ser na hora. Eu sou uma pessoa boa, caridosa, eu não guardo mágoa de ninguém. Não precisa se elogiar não, quem gavutou que é a coruja. Deixe que as pessoas percebam isso em você. Se perceber, pronto. Se não perceber, pronto também. O nosso maior perigo é quando somos elogiados. Nos envaidece, nos sentimos, nos achamos independentes de Deus. Aí é quando o homem cai. Saul, ele nesse momento em que ele foi ungido, se você for para a história, você vai ver que Saul, ele se sentiu pequeno diante da missão. Mas ele foi ungido, se tornou rei de Israel. Mas por que ele ficou atemorizado? Certamente ele temeu por conta da tamanha responsabilidade. E nós sabemos que Saul foi um rei muito corajoso. Enquanto ele se dispôs a ser usado pelo Espírito Santo, ele foi vitorioso em todas as suas batalhas, todas. Porém, em um dado momento na vida de Saul, ele se achou independente de Deus. E esse foi o primeiro passo para o seu fracasso. Quem conhece a história de Saul sabe que foi assim. Se nós formos para 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 14, vocês vão ver o momento em que Saul deixou de ser conduzido
pelo Espírito Santo. Vamos lá, se você quiser acompanhar, fique à vontade. 1 Samuel, se não você só ouça. Capítulo 16, o versículo 14 e 15. Diz assim, ó: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Misericórdia. Amados, tem alguma coisa aqui que a gente às vezes não consegue entender, e por isso muitas pessoas dizem: eu não entendo a Bíblia. Não tem problema, ninguém entende 100% de si. Precisa sim ir para a história, para o contexto do que a passagem quer dizer. Aqui nós vimos que Deus, ele não enviou um espírito maligno, né, para atormentar Saul. Não. O afastar-se de Deus o tornou Saul vulnerável. E como eu tenho dito e vou frisar, e você vai concordar comigo, quando você está na presença de Deus e você se afasta, não tem esse negócio de dizer assim: eu não estou mais na presença de Deus. Não quer dizer que quem está na igreja estão todos na presença de Deus. Eu não estou mais na igreja, eu não sou mais crente, mas eu continuo servindo a Deus. Cuidado. Cuidado. Ninguém se afasta da igreja dizendo que se afasta de Deus. Ninguém. Mas automaticamente, quando você se afasta da presença de Deus, e como é que a gente se afasta da presença de Deus? Quando nós desobedecemos. Porque quando você se afasta, é como se você fosse um jegue brabo e que tirasse o cabresto. Você se sente o quê? Livre. Não é assim? E aí você corre pulando de um lado para outro, feliz da vida. No começo tudo é maravilha. Aí você pula a cerca, você se lasca, se machuca e machuca os outros. Desculpa falar nessa linguagem popular, sabe? Porque assim, essa linguagem popular, a gente tenta policiar, mas tem hora que sai. Né? Mas não adianta eu vir aqui fazer um personagem que não é meu. Né? Imagina eu decorar palavras que nem eu sei o significado e chegar aqui com tanta eloquência e falar isso, né? Estrogonoficamente maravilhoso, né? Algo retumbante. Eu não sei nem o que é isso. Então assim, a gente tem que ser natural. É o que eu tento. Ah, porque tu é humilde? Não sei. Deus proverá. Se eu disser que sou humilde, eu já não sou mais? Então, eu não sei. Tá bom? Então nós entendemos claramente que o Espírito do Senhor, ou melhor, Deus não enviou um espírito, como os servos de Saul disse, que o espírito que o atormentava é o espírito do capeta, do maligno, que Deus tinha enviado. Não. Essa era a visão deles, mas não quer dizer que foi assim. Existem muitas passagens na Bíblia que você pega o comentário isolado e usa como determinação de Deus. O que aconteceu foi que o espírito do capeta se aproximou de Saul porque ele desobedeceu a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós cometemos o quê? Pecado. E qual é a única coisa que nos afasta de Deus? O pecado. Ah, então ninguém está na presença de Deus. Se você errou, pecou, você deve fazer o que agora? Se arrepender. Arrependa do seu pecado, será perdoado, o Senhor te perdoa e o Espírito Santo continua com você. Agora, se você, por orgulho, por um coração cauterizado, insensível à presença de Deus, você não se arrepender, você está abrindo a porta para o espírito maligno entrar. Foi o que aconteceu com quem? Com Saul. Não existe a terceira opção, ou você serve a Cristo ou ao inimigo de Cristo. Não existe terceira opção. Não existe neutralidade na vida do ser humano. Eu sou neutro, eu não tenho religião. Você tem. Você serve ao inimigo de Deus. Porque quem comigo não ajunta? Foi eu que disse isso? Jesus. Se você não está no meio da seara, então você vai ter que se contentar que no dia da seara, ou melhor, no dia, você vai ser puxado. Se você não participa da colheita, você vai ser colhido, mas para ser queimado. Tomara que isso não aconteça com ninguém que está nos ouvindo, nem aqui, e nem pelo Instagram, e nem pelo YouTube.
que o Espírito Santo possa encontrar morada em nossos corações. Todos nós somos vasos de honra ou de desonra, agimos proporcional ao que permitimos, somos o reflexo de nossas próprias escolhas. Somos o reflexo de nossa própria escolha. Nós temos o que merecemos às vezes. Na maioria das vezes, o que estamos passando foi porque nós escolhemos. Nós escolhemos. E isso em todas as áreas de nossas vidas. Às vezes a igreja nomeia um líder, que ele é um bom de lábia, bom de persuasão, de convencimento às pessoas, mas ele espalha dissensão dentro da igreja. Mas como ele é bom de lábia, quando chega na reunião de nomeação, ele consegue chegar ancião. E eu tenho visto isso. E aí vira um inferno a igreja. A igreja se divide toda. Sabe por quê? Porque a membrazia não orou pedindo a orientação de Deus, agiu como seu próprio ego. Não pediu a orientação de Deus. Não importa se você não vai com a cara do irmão José, do irmão João, não é isso que eu estou falando, não, é o modo de falar. Não importa se você não vai com a cara dele. Se você orou e Deus falou assim, não, é esse que é para ir, é esse que eu escolhi, aceita que dói menos. Ele tem. Às vezes a gente até fica pensando assim, mas eu não concordo. Sim. Meu irmão, depende de você, faça, não depende, deixa na mão do Senhor. Assim será. No caso de Saul, nós vimos claramente que ele teve a oportunidade de trilhar o caminho certo, mas depois ele se achou. Quando nós estudamos a história do rei Saul, ele começou a querer fazer sacrifício para honrar a Deus, sabendo que aquilo não competia a um rei fazer. Só quem podia fazer os profetas e os sumos sacerdotes. E ele foi fazer algo com conhecimento, mas mesmo assim ele fez, errou. Ele desobedeceu, e desobediência é pecado, o pecado nos afasta de Deus. Agora nós temos outro personagem, nós vamos falar de 3. Um personagem forte no espírito, corajoso. E quando analisamos a história desse personagem, nós percebemos que ele teve privilégios que muitos não tiveram. Antes mesmo de nascer, esse personagem aqui, ele foi consagrado a Deus para a boa obra. Nós estamos falando de Sansão. Em Juízes 13:5 fala que o Senhor disse que Sansão não beberia vinho e navalha não iria à sua cabeça, porque ele era consagrado a Deus para libertar o povo de Israel, para conduzir o povo de Israel. Mas para libertar como? Para libertar do jugo dos filisteus. Ele seria um líder, mas ele era bonito, ele ficou bonito, ele ficou forte, tipo o Gil da Barraca, sabe? Num passado bem distante. Se é que foi, né, Miguel? É brincadeira. Sansão começou a se sentir o bam. A história diz, a história de Sansão, nós vemos aqui que poderia ter sido e ter tido ter sido muito mais bonita. E com certeza poderia ter sido um final bem diferente do que foi. Só existe 2 casos, 3, de suicídio na Bíblia, que eu conheça, se não me falha a memória. Saul, que morreu, e segundo avaliamos pela própria palavra de Deus, ele não foi salvo, porque não existe nenhum restígio, nenhuma informação de que ele tenha se arrependido. Tem? Aí ele se suicidou, ele colocou a espada, se jogou por cima, depois disse que até que teve um servo do lado lá, que foi lá e terminou de matar, ainda foi lá para contar para Davi, aí morreu também, se ferrou, achou que ia dar um presente a Davi, assinou a sentença de morte. Esse foi Saul, aparentemente nós achamos que ele morreu perdido. O segundo foi Sansão, por desobediência, o Espírito Santo se afastou dele, e ele foi condenado, mas antes da morte, ele pediu perdão, e ele invocou o Senhor, e o Senhor atendeu. Então nós entendemos que Sansão, mesmo tirando a própria vida dele, por erro, por desobediência, no último momento ele se arrependeu. Então nós cremos, inclusive ele está lá na galeria da fé. Então, Saul está? Não. Judas está? Não confunda arrependimento com remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é você se sentir impotente porque você não conseguiu o que queria.
ou que as pessoas não agiram como você queria, e você tem aquela sensação de raiva, de impotência misturada com raiva. E arrependimento é quando você entende que não dependia de você, dependia de Deus, e você dependia de Deus, e por isso você se arrepende de não ter contado com Ele. E agora você se arrepende e agora quer fazer diferente. Senhor, agora vai ser diferente, porque eu quero que o Senhor conduza, que seja feito a tua vontade e não a minha. Queridos, o poder de Sansão não vinha dos seus cabelos, vinha de Deus. Manter os cabelos grandes era só uma demonstração de obediência a Deus. Na verdade, nós podemos dizer que Sansão se empolgou durante a sua vida, e essa empolgação o fez fracassar. Saul se empolgou, se sentiu independente de Deus, fracassou. Sansão fracassou, mas porém se arrependeu no final. Quando nós vimos em Juízes, também Juízes aqui contando a história de Sansão um pouco, 16, 20, Sansão ele disse para Dalila que o segredo, depois de muita insistência, ele disse qual era o segredo da sua força. Eram os cabelos. Eram os cabelos de Sansão o segredo da força dele? Não. Era o quê? Era Deus. Então Dalila cortou, mas quando cortou o cabelo, ele perdeu a força. Mas por quê? Porque ele desobedeceu, porque o Senhor havia dito que ele não podia, que navalha não podia ir aos seus cabelos. Eu não gosto de ser crente porque diz que isso é pecado, mas fulano come e não faz mal, fulano usa e não faz mal. Eu vou usar, eu vou comer, eu vou fazer. Como diz o próprio Miguel, meu filho, fala, galinha que acompanha pato morre afogada. Não é porque o teu irmão faz que você vai fazer. Mas ele não morreu. Eva comeu o fruto, na hora ela morreu fisicamente? A morte dela foi espiritual. Adão comeu. Viu que tu não morreste? A serpente pode ter dito assim, aí, otária, Deus estava te enganando. Adão, vem cá, é tudo sugestão, é caô. Eu não morri não, besta, come também. Não foi assim, né? Mas poderia ter sido. E ele comeu. Então nem tudo que teu irmão faz lhe compete fazer. Nem tudo me é lícito. Então você tem que saber entender que você é o templo do Espírito Santo, por fora e por dentro. É o que você come, é o que você veste, é o que você ouve, é o que você assiste, é o que você fala. Não é só o que você fala que reflete a verdade. Por isso, há sabedoria no ouvir mais do que no falar. Olha como Deus é maravilhoso. 2, né? 1. Fale pouco, ouça mais. Queridos, aqui nós vimos também, se você for para Juízes, eu não vou entrar lá no texto, mas se você quiser pesquisar em casa, depois você pesquisa. Em Juízes 16, 20, Sansão, quando ele disse para Dalila que o segredo dele, e ele foi acordado, e ele tentou agora quebrar as cordas, ele conseguiu não? Porque ele havia desobedecido. Então às vezes tem corda que te prende, tem situações que está difícil na tua vida, sabe por quê? Porque você sabe o que é certo e você está desobedecendo a Deus e fazendo o errado. É por isso que você não está conseguindo quebrar as cordas, porque você conhece o certo e está optando pelo erro. Se você não conhecesse o que é certo, encaixava na sua vida Atos 17:30, o qual diz que Deus não levou em conta os tempos de quê? Da ignorância. Mas se você conhece, ele diz o que agora notifica aos homens que todos se arrependam. Se você está em adultério, corrija-se logo. Errado, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E ela não mente. Se ele te deu a oportunidade até agora de você viver em adultério, em promiscuidade, desobedecendo a ele, e você ainda está vivo, não é porque você é melhor do que os outros, é porque Deus quer te usar de forma grandiosa. Mas haverá um momento de tanto você ouvir e não ouvir a voz do Espírito Santo, não obedecer. O que é que vai acontecer com o Espírito Santo? Ele vai e quando se afasta, o que é que vem? Morte.
Sansão desobedeceu e veio a morte, ainda bem que se arrependeu. Saul desobedeceu e veio a morte. Queridos, tem que ficar assim. Nós vimos aqui, como eu falei, que Sansão foi derrotado porque ele achou que o Espírito do Senhor estava com ele. Se você ler a passagem, você vai ver, Juízes 16, 20. Só que o Espírito Santo havia se retirado. E se o Espírito Santo se retirar de nossas vidas, tenha certeza, é o fim. O Senhor nos diz em João, no Evangelho de João 15, 5: eis que eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, aqui é o Senhor falando, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Eu amo essa passagem. Queridos, depende de você, faça. Não depende de você, ore e espera no Senhor. Não coloca a carroça na frente dos burros, ou na frente dos bois. Faz a tua parte, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Primeiro vem o quê? Entrega. Você só consegue entregar se você verdadeiramente confiar. Ah, eu sou crente há 10 anos, há 20 anos, e nada de bom acontece na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você essa manhã. Dia 5 de agosto de 2023. Se você é crente há 10 tantos anos, tem pregador que fala ao contrário, e sua vida é só desgraça, está faltando você ser cristão. Porque o Senhor diz claramente o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Ser cristão não é sinônimo de voto de pobreza. Não é sinônimo de viver com a cara fechada, opaca, sem dar sorriso para ninguém, sem clausurar, viver dentro do arredoma, isolado da sociedade. Ser cristão é refletir o caráter de Cristo na maneira de viver com as pessoas. É prosperar na vida. Eu não falo prosperar de forma financeira só. Prosperidade é um conjunto de coisas. É você se capacitando, você orando, você buscando e Deus executando. Vai vir contratempos? Vai. Mas você vence rindo, porque você sabe que existe um provedor. Você está desempregado, mas não vai permanecer desempregado. E vai, depende. Fica em casa assistindo Pica-Pau, vai permanecer desempregado. Irmão, ore por mim, eu estou desempregado. Tá bom, irmão, vou orar. O irmão ora, mas o outro não parte para a ação. Vai se empregar, Diogo? Não. Ah, eu quero aquele emprego, mas não se capacita. Eu sei a história de um rapaz que amava uma moça, mas amava de morrer, apaixonado por ela. Ela gostava dele, mas era recatada, de família, muito séria. Também gostava dele, e ele olhava para ela e dizia: besta. E ela disse: ele não gosta de mim não. E ali chegou um bonitão, né, e lá. Ela começou gostando da lábia do bonitão, tipo assim, Miguel, lindão. Quem gava o toco? A coruja. É meu filho, né? Aí eu tenho que falar que é bonitão. Mas vocês são lindos também. Aí a moça ouviu, e o outro, quando via, virava a cara. Passou o tempo, ela casou com o outro, o que conversou, o que partiu para a ação, e aquele infeliz foi infeliz por muitos anos. Depois de muitos e muitos anos, ela ficou viúva, e ele, lá, de mofo, né, solteirão. Aí ela criou a atitude e disse: e aí? Ele disse: é aí que eu te amo a minha vida toda. Eu sempre fui apaixonado por você. Disse: eu era por você, mas você não tinha ação. Eu achei que você nem gostava de mim. Em termos de, ela podia ser o banana. Ela podia ter dito isso. Tem ação, meu irmão. Aí você quer a benção, você quer o emprego, você quer pregar, você quer cantar. Aí você não vai treinar, você não vai estudar, você não vai ler, você não vai pedir a presença do Espírito Santo. É assim, é? Não. As coisas só acontecem na vida daqueles que perseveram, que lutam. E se tu está vivo é porque Deus está te dando oportunidade de você conseguir hoje o que não conseguiu ontem. Só que, entenda, não é assim, no estalar de dedos, não. É perseverança,
De repente tu quer uma bênção, a bênção está lá, ó. Está reservada para tu, é tua, ninguém vai tomar. Mas tu precisa entrar no caminho, perseverando. Vence um obstáculo, vence outro, levanta, caiu, levanta de novo. E colocando o Senhor à frente. Esses obstáculos, essas dificuldades, é Deus tirando as impurezas, tirando a reborréia e ficando só a essência do Espírito Santo. E quando você chegar lá e receber a bênção, você vai exaltar o Senhor. Amém? Amém. É assim que acontece. Eu que o diga, Diogo. Queridos, no fim da vida de Sansão, ele se arrependeu de seus pecados, da sua desobediência, e Deus atendeu o seu último pedido. Já no caso de Saul, nós não podemos falar o mesmo. Presta atenção nessa frase aqui. Eu nunca vi um crente consagrado a Deus de boas ações, solidário e ativo na obra, que não seja um fiel estudante da Bíblia. Se você é crente e você não está fazendo o ano bíblico, se você não está buscando estudar a lição da escola sabatina, se você não está orando com frequência, você é só crente. Falta um bocado para se tornar cristão. Eu lhe digo porque nós conversamos ontem no pequeno grupo sobre isso. A irmã Cleia até falou que quando ia saindo do quarto sem orar, lembrou do irmão Marco, que não pode sair de peito aberto. Tem que voltar e se blindar com a presença do Espírito Santo. É verdade, irmão. Está cheio de cão aí fora. Está cheio de demônio. Nós não conseguimos enxergar pela misericórdia de Deus, porque senão era tudo depressivo. Mas está cheio de demônio. Aí você não convida um, o outro vem. O Espírito Santo, ele precisa de convite. Já o outro não. Ele só precisa que você se mantenha em silêncio. Que você fique sem ação. Queridos, nós vamos falar de um outro personagem. E a vida desse personagem nos diz uma coisa muito importante. Aceitar Jesus não quer dizer estar na presença dele, não quer dizer estar no Espírito. Para aí, Gil. A irmã Eli acabou de se batizar domingo, e eu vou falar um negócio desse. Mas ela vai entender, ela é sábia. Ela vai entender. Aceitar não quer dizer estar no Espírito. Nós temos um exemplo de alguém que aceitou viver na presença de Jesus. Ele aceitou o chamado. Ele viveu na companhia de Jesus por 3 anos e meio. Chegou a jurar diante de todos que jamais o abandonaria. Porém, no momento em que Jesus mais precisou dele, ele fez o quê? Ele o negou. Ele aceitou? Ele estava na igreja? Mas e por que ele negou? Não ache que é o suficiente você só aceitar. É fundamental, é essencial que você tome estudo, que você aceite, que você assuma um compromisso com Cristo. Aí pronto, chega, senta no banco quando quer, vai na igreja quando quer, lê a Bíblia quando dá certo, vira um amuleto lá na estante, no rack ou na cabeceira da cama. É isso? Aí é morte súbita, morte espiritual. Amados, Pedro se esforçou para ser fiel, porém lhe faltava algo: o auxílio do Espírito Santo. Sem o agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós não somos ninguém. Sem o auxílio do Espírito Santo, você não fica na igreja. E se você está na igreja, mas não tem o auxílio do Espírito Santo, é só bagulho. É só para fazer volume, é só para encher banco. Não tem diferença na tua vida, nem na vida da tua família. Pode ter certeza. Mas como saber, Gil, se eu estou na presença do Espírito Santo? Você não vai saber. É igual saber se você é humilde. Você não vai saber. E quem saberá? O Senhor. E os resultados da tua vida, os frutos que vão te acompanhando, a conversão das pessoas que você se aproxima. Porque não é você, é a sua vida consagrada diante de Deus que vai lhe tornar um vaso de honra. Gente, tem hora que eu me sinto um lixo. Tem hora que eu penso em desistir da igreja, não passar nem na porta. Tem hora que eu penso em não dar estudo bíblico, de não fazer evangelismo, de não pregar. Porque eu olho para a maldade do ser humano e parece que não está mudando. Parece que é um se batizando, 10 saindo da igreja.
Nem tente fazer uma pesquisa. Quantos estão sendo removidos a cada mês das igrejas? Você enfraquece na fé. Aí você se sente um lixo. De coração eu estou falando, tem hora que eu me sinto inútil. Mas aí o Senhor toca e eu falo com alguém. E diz: não, meu irmão, fique em paz. Faça a sua parte. E é o que eu falo. Faz a tua parte. No que depender de você, faça. Se não depender de você, confia ao Senhor e Ele fará. Ainda que um aceite Jesus, a sua missão está feita. Porque um pode ser a semente que vai multiplicar. Eu estava na roça essa semana e olhando uma espiga de milho. Tem mais de 500 caroços no espiga de milho. E só foi uma ali que germinou, que nasceu. Então, se essa mensagem de hoje ela germinar no teu coração e nascer, imagina quantos vai florescer, irmão. Só precisa um. Se tiver mais de um, melhor. Mas não desanima, não. A palavra do Senhor não volta vazia. Mas o mérito é de Cristo. É com Cristo, por Cristo e para Cristo. E quando eu penso em desistir, eu falo: mas Senhor, fulano aceitou, fulano se batizou, está firme na fé, fulano está tomando estudo. Não posso fazer isso. Eu tenho que continuar, Senhor. E depois eu lembro de Pedro, que disse: Senhor, para onde iremos? Tu quer ir também, Pedro? Quer acompanhar os outros? Lá em João 6, 60 e pouco, acho 6, 65, que Jesus faz um discurso. Quem aguenta esse discurso tão forte? Os discípulos, os acompanhantes, os que acompanhavam Jesus, e um bocado saíram, abandonaram a fé. E Jesus diz: vocês não vão não? E Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então eu me pergunto: como eu vou sair da igreja, mesmo imperfeita, porque ela é composta de pessoas e eu sou imperfeito? Eu posso não beber mais, não fumar, não jogar, mas eu tenho meus defeitos. Por isso, Gilmar, não espere enxergar a igreja com olhos de perfeição, você não vai ver isso nunca. Mas olhe para Cristo, porque Ele vai melhorar a tua vida agora e vai 100% ser melhorada na eternidade, com um diferencial. Aqui o ladrão pode tomar teu celular, teu carro, teu dinheiro, tua paz, mas na eternidade, não. Não. Então, o que deve estar no seu coração não é as tribulações momentâneas, é o que Deus tem guardado para nós. Como Ele mesmo disse através de Paulo, o que Ele nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Amém? Queridos, Pedro se esforçou para ser fiel, porém lhe faltava o auxílio do Espírito Santo. Sem o agir do Espírito Santo, ninguém consegue permanecer em Cristo. Se afasta da igreja, se afasta dos irmãos. Você pode até se batizar, pode falar que aceitou Jesus, mas se o Espírito Santo não se fizer presente na tua vida, você não permanecerá na igreja. Jesus sabia das limitações de Pedro, como sabia também do seu potencial. Por isso ele foi ao seu encontro. Quando nós vamos lá para João 21, nós vemos lá que Jesus marcou o encontro à beira do mar da Galileia, e ele chegou diante de Pedro e dos demais e disse: Pedro, tu me amas? 1, 2, 3 vezes. E para resumir, ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Se você diz que ama Jesus, se você diz que vive na presença do Espírito Santo, a quem você está dando estudo bíblico? Quem você está visitando? Quem você está compartilhando as boas novas do Evangelho? Quem você anseia em ver no céu? Que ovelha você está apacentando? Se falamos que amamos ao Senhor Jesus, é notório através da nossa maneira de viver. Não falar de Jesus para as pessoas é omissão. Omissão é egoísmo. Os egoístas não entrarão no reino de Deus. Nos compete orar pelas pessoas, orar com as pessoas. Ah, mas eu ofereço. Você pensa que eu não levo um bocado e não quando vou oferecer estudo? Algumas pessoas pensam que é interesse. Interesse em quê?
Teve um energúmeno que disse que eu queria que ele se batizasse de olho na aposentadoria dele. Um filho de uma chocadeira daquela. Eu fiquei muito triste, gente. Eu pegava o elemento em casa e levava para as igrejas. Abria as portas da minha casa para ele. E ele saiu me defamando, dizendo que eu tinha interesse no aposento dele. Ah, se eu pego ele de peia. Ainda bem que Deus acalmou meu coração. Mas a vontade dele era dar 7 surras nele, que uma peia é 7 surras. Imagina se eu ia querer o aposento dele. Eu não quero de ninguém. Se quiser me dar, eu quero, mas eu não peço. E todo mundo sabe, não estou falando para me exaltar. Eu e vocês aqui não recebem nada para pregar o evangelho. Somos todos voluntários. Estamos todos no mesmo barco. O nosso foco é a salvação, não por mérito nosso, mas pela misericórdia de Cristo. E para isso nós temos que congregar, temos que dar estudo, temos que falar do amor de Jesus para as pessoas, mas sempre vai ter esse espírito do cão que vai tentar enfraquecer a sua fé. Queridos, o Senhor conhecia realmente a limitação de Pedro e por isso ele foi ao seu encontro junto ao mar da Galileia. E por isso ele te diz, essa manhã, apacenta as minhas ovelhas. Não desista, assim como ele viu o potencial de Pedro e o usou de forma grandiosa e milagrosa, ele também vai te usar. Amém, igreja? Amém. Ele sabe do seu potencial. Se você ainda não está produzindo os bons frutos, é porque tem um pecadinho camuflado, tem alguma renúncia que você precisa tirar da sua vida. Renuncie. E Deus vai operar milagres na sua vida e na vida de pessoas através de você. Para fechar essa mensagem, Filipenses 1,6 diz, Binha gosta dessa mensagem, minha cunhada. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de quem? Do Senhor. Queridos, o segredo para permanecer nos caminhos do Senhor é olhar para Ele e não olhar para os lados. Só que não confunda. Às vezes você acha que não olhar para os lados é ignorar o irmão, é ignorar a necessidade do outro. Bem verdade que você não vai conseguir carregar o fardo de ninguém nas suas costas, ou pelo menos de muitos. E tem uns que o fardo é muito pesado. Mas quando você se dispõe a ajudar, não por mérito da pessoa, porque tem gente que pede ajuda, que merece é uma peia também. Na época do auxílio, quando começou a ser pago o auxílio, não ficou uma televisão nas lojas do Brasil, não é só Capim Grosso, não, mas principalmente do Nordeste. Uma televisão não ficou, um celular não se achava para comprar. Sabe muito bem que a maioria das pessoas que receberam o auxílio eram pessoas necessitadas. E esse auxílio era para garantir alimentação para essas pessoas. Mas acharam que não ia acabar. Teve gente aqui da nossa área, aqui do nosso bairro, que vivia pendurado na igreja pedindo cesta básica. Chegou na barraca com um celular de quase 2.000, bateu no balcão assim, quase quebra. Bota aí a melhor capa e a melhor película. Digo, misericórdia, uma miséria dessa, não sai da igreja pedindo uma cesta básica e vem com arrogância dessa toda, pegou o dinheiro do auxílio e comprou o melhor celular que teve. Eu lhe juro, olha o que eu falei, depois que ela saiu, eu olhei para um funcionário e disse assim, no dia que ela for na igreja pedir uma cesta básica, eu vou dizer, come o celular, miséria. Eu falei, eu não sei se eu faria, mas eu falei. Se a gente for olhar para pessoas assim, irresponsáveis, má administradoras de suas finanças, que vivem uma desgraça por consequências das suas escolhas erradas, quer saber de uma coisa? Você não ajuda quase ninguém. Você endurece o coração e vira de pedra. Mas que virtude há? É ajudar aqueles que agradam os teus olhos. Está aí como é difícil ser cristão. Mas também não vai ser besta pegar tudo que tem, dar aos outros, depois você volta pedindo. Tem que ter equilíbrio. Faça como eu falo. Ajuda uma vez, 2. Mas a pessoa é saudável? Pode trabalhar? Na terceira você dá uma enxada e um rastelo. Você vai limpar um terreno. Ou então vai caçar uma lavagem de roupa. Com educação, com jeitinho. Porque senão,
você também é cúmplice da desgraça dessa pessoa. Ajude, mas com moderação. Dizer não, às vezes é uma demonstração de amor. Porque tem pessoas que querem comer peixe, mas não querem ir pescar. Nós fomos pescar, não achou peixe, nós comemos piaba, mas nós fomos. E Deus providenciou as piabas. E se a gente fica, tudo bem que a gente tinha que comer em casa. Mas dentro do contexto, se você não vai, se você não parte para a ação, não tem realização. Conta-se a história. A irmã Harilma já vai cantar logo em seguida. Conta-se a história de um jumentinho. Jumentinho, eu já contei essa reflexão aqui. Esse jumentinho, ele estava, é uma reflexão. Por isso nas reflexões, nas ilustrações, o animal fala, viu gente? Eu mandei uma reflexão uma vez para uma criatura, eu não vou falar quem, que não pode. E ela disse, eu não acredito nessas histórias que Gil conta não. Para mim é tudo mentira. Quem nunca viu o animal falar? Eu digo, ô jumenta, pelo amor de Deus, é ilustração, é uma reflexão. Eu não falei assim, eu pensei. Esse jumentinho, ele chegou e foi entrar na cidade de Jerusalém. E ele entrou. Aí ele voltou para contar a sua mãe. Mamãe, a velha jumenta, né? Lógico, mãe de jumento. Mamãe, eu estou muito feliz, mamãe. Por quê, filho? Entrei na cidade. Imagina, um jumento entrar na cidade. Você entrou, te deixaram entrar na cidade. Não só entrei na cidade, mamãe, como eles colocaram as vestes para eu passar por cima e ficavam gritando palavras bonitas, e eu todo feliz entrei na cidade. Eita, como eu estou feliz. Mamãe, eu sou importante. É, filho. A mãe experiente e disse, faz o seguinte, volta lá na cidade. Ou melhor, filho, deixa eu te perguntar uma coisa, você entrou na cidade sozinho? Como assim, mamãe? Além das pessoas que estavam gritando ao seu redor, batendo palmas para você, quem mais entrou com você? Sabe um tal de Jesus, acho que é o nome dele é esse, um tal de Jesus, ele estava montado no meu lombo. Ah, foi, filho? Então volta lá na cidade e vê como vão te tratar agora. E ele foi, né? E aí daí a pouco ele volta, triste, chorando. Mamãe, eu não sou ninguém, mamãe, eu sou um lixo. O que foi, filho? Eu fui entrar na cidade, quem disse que me deixaram entrar na cidade, mamãe? Me jogaram até pedras. Eu não sou ninguém, mamãe. Eles nem me deixaram entrar na cidade. História engraçada, né? Todos nós, sem a presença de Cristo, não passamos de jumentos empolgados. Todos nós, sem a presença do Espírito Santo, somos fachada. Somos fake news, como diz na linguagem moderna. Por isso, que você possa refletir a partir de hoje a presença do Espírito Santo em sua vida. Não de forma forçada, não force a barra, de forma natural, orando, buscando a leitura da Bíblia diária, a comunhão com Deus, através da união com os irmãos. Que Deus te abençoe. Irmã Arilma, pode vir cantar, em seguida eu encerrarei com uma oração. Seus olhos, vamos elevar nosso pensamento ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de nos deleitarmos na Tua Santa Palavra. Obrigado porque o Senhor se encontra em nosso meio. Nós podemos sentir a Tua presença na pessoa do Teu Santo Espírito. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor permaneça conosco ao sairmos daqui. Nos torna pessoas melhores, Pai, porque como diz na Tua Palavra, sem a Tua presença, nada podemos fazer. O Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor da cura, é o Senhor da libertação, é o Senhor que nos tira da lama, Senhor Deus, e nos coloca no trono. Sabemos que não há mérito nenhum em nós, mas por amor do Teu Filho Jesus Cristo, nós suplicamos, perdoa os nossos pecados, segura em nossas mãos, nos coloca de pé, para que possamos permanecer no caminho, Senhor. Senhor Deus, suplicamos agora e sempre por Tua presença na pessoa do Teu Santo Espírito.
Eu te peço de uma forma especial pela vida de cada pessoa, cada família aqui representada, os nossos irmãos que nos visitam, os nossos irmãos aqui que congregamos juntos. Por favor, Senhor, eu te peço por aquele que ainda não tomou a sua decisão, que tome o quanto antes, porque o céu, Senhor Deus, não terá muita graça, Senhor Deus, se a gente não fizer a nossa parte para ver lá no céu as pessoas que amamos. Mas nós precisamos, Senhor, fazer a nossa parte. Só que às vezes nos sentimos incapazes, às vezes, Senhor Deus, nos sentimos inúteis. Afasta de nossas mentes essa sensação de impotência, de incredulidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a focarmos na recompensa que está contigo, para que possamos continuar firmes nessa caminhada até a volta do teu Filho Jesus. Fica conosco agora e nos leva de volta para os nossos lares, e permaneça conosco durante todo esse dia, durante toda essa semana. Nós te agradecemos por tudo. Te pedimos, por favor, que ouça a nossa oração, porque nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.